Durante 5 anos seguidos, eles acidentalmente esqueceram meu aniversário. Sem ligação, sem bolo, sem nada. Ponto final. Mas dessa vez, eu levei um bolo. Minha irmã abriu a porta, olhou para mim e disse: "Desculpa, você está na casa errada." E fechou. Sem dizer mais nada. Horas depois, minha mãe mandou uma mensagem: "Dissemos pro noivo dela que você não existe. Não podíamos deixar ele te ver." Eu respondi: "Entendido." Congelei as contas deles, bloqueei o fundo do casamento e enviei uma carta pro noivo. A caixa do bolo pesava nas minhas mãos, mas não tanto quanto o nó no meu estômago. Fiquei parado na porta da casa da minha irmã, com o ar frio embaçando minha respiração e o coração batendo como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. O bolo era de chocolate, personalizado, com meu nome escrito em dourado. 32 velas. Um aniversário que eu nem queria mais comemorar, mas mesmo assim levei, só por precaução. Minhas mãos suavam. Ridículo. Eu já sabia o que viria. Eu sabia disso há 5 anos. 5 anos. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem mesmo um feliz aniversário preguiçoso no Facebook. Nada além de silêncio. Um silêncio frio, proposital, esmagador. E mesmo assim, todo 9 de dezembro, como um relógio, eu olhava meu celular. Eu dava desculpas. Talvez eles estivessem ocupados. Talvez tivessem esquecido de novo. Talvez no ano que vem. Mas não esse ano. Esse ano eu levei o bolo. Eu apareci. A porta abriu. Minha irmã estava lá, com um vestido de malha creme, uma taça de vinho na mão, com a cara de quem viu um fantasma. Os olhos dela desceram até o bolo, depois voltaram pro meu rosto. Ela piscou. "Desculpa, você está na casa errada." E fechou a porta. Simples assim. Sem explicação. Sem vergonha. Só uma porta fechada na minha cara. Fiquei ali por mais um segundo. 2. Quase ri. Quase. Em vez disso, virei e voltei pro carro, com o coração batendo ainda mais forte. Nem tinha saído da rua dela quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Um texto. Uma frase: "Dissemos ao noivo dela que você não existe. Não podíamos deixar ele ver você." Eu não chorei. Não gritei. Não joguei o bolo fora. Respondi com 2 palavras: "Entendido." Depois, parei o carro, entrei na conta conjunta do casamento e congelei tudo. Bloqueei todas as transferências e sinalizei todas as transações. Eles queriam que eu fosse invisível. Tudo bem. Então não vão ver isso chegando. E só para garantir, mandei uma carta pro noivo. Junto com outra coisa. Algo que eles definitivamente não queriam que ele visse. Meu nome é Caleb. Tenho 32 anos. E sou o estranho da família. Aquele que nunca é apresentado nas festas. Não porque eu fosse perigoso. Nem porque tivesse feito algo imperdoável. Mas porque eu não jogava o jogo deles. Eu era criança que se recusava a fingir que os gritos do meu pai eram normais. Que não ria das piadas homofóbicas do tio Rick. Aquele que recusou a bolsa para a faculdade de administração porque não queria vender a alma para a mesma empresa que o vovô idolatrava. Em vez disso, virei desenvolvedor freelancer. Montei um negócio de 6 dígitos no meu laptop, sozinho, em silêncio. E eles odiaram isso. Não porque eu fracassei, mas porque tive sucesso sem eles. Porque não precisei deles. E pior ainda, porque parei de fingir que eles eram boas pessoas. Tudo começou com os aniversários. No primeiro ano, esqueceram. Achamos que tínhamos mandado uma mensagem. No segundo, você não falou que não ia comemorar? No terceiro, é só um dia, Caleb. Não exagera. No quinto ano, eu parei de esperar. Nem abria mais rede social no meu aniversário. Só trabalhava, comia sushi barato e esperava por uma culpa que nunca vinha. Enquanto isso, minha irmã Eva ganhava brunch com decoração personalizada pro meio aniversário dela. Torre de champanhe, convites impressos, até quarteto de cordas.
Quando perguntei para minha mãe se ela lembrava que dia era, ela piscou e disse: "Ah, querido, foi hoje." Ela não estava brincando. O que doeu de verdade não foi o esquecimento. Foi a coordenação. A forma como giravam em torno da Eva como se ela fosse o único filho. Como me apagavam das fotos, dos planos, dos grupos da família. Como se eu não existisse. "É mais fácil assim", meu pai disse uma vez, quando perguntei por que não fui convidado para o casamento de um primo. Mais fácil. Eles ficaram tão bons em fingir que eu não existia, que passaram a fazer isso o tempo todo. A Eva ficou noiva ano passado. Um anel enorme de um cara das finanças chamado Lucas. Todo charmoso. Parecia saído direto de um comercial de relógio caro. Mandei mensagem quando vi o post. "Parabéns. Feliz por você." Ela nunca respondeu. Mesmo assim, eu ajudava. Sempre fui o responsável, mesmo sendo o excluído. A conta invisível. O fantasma da família. Eles não faziam ideia de que 40% do fundo do casamento vinha de mim. Eu tinha criado a estrutura meses antes, quando minha mãe deixou escapar que estavam com dificuldades para pagar o local da festa. Não fiz isso esperando gratidão. Fiz porque conheço como eles funcionam. Eles queriam festa grande, fotos bonitas, lentes brilhantes. E, como sempre, fingiam que tudo vinha deles. Eles queriam parecer a família perfeita. E eu estive disposto a financiar essa mentira só para ver se, pelo menos assim, eles paravam de me culpar por ser frio e distante. Mas quando minha irmã fechou a porta na minha cara, e minha mãe mandou aquela mensagem dizendo o que tinham feito, dissemos ao noivo dela que você não existe, alguma coisa dentro de mim estalou. Como um fio queimando por dentro, exposto. Eles me apagaram para manter as aparências. Reescreveram a história para contar em outra versão aos outros. Me olharam nos olhos e disseram, com cada gesto, que eu não importava. Mas agora eu importava. Eu não congelei só os fundos do casamento. Entrei na conta compartilhada de planejamento, a qual eu ainda tinha acesso administrativo. E comecei a puxar o fio. E-mails, transações, recibos. Tudo mostrando que eu estava pagando coisas em nome de doações anônimas da família. Todos os fornecedores estavam ligados ao meu cartão de crédito. Até a floricultura tinha minhas iniciais no livro de registro. Depois, abri uma segunda pasta. Prints. Mensagens que a Eva nem lembrava que tinha me mandado no verão passado. Uma, em especial, meia-noite, desesperada, pedindo $4.000 porque tinha, sem querer, aberto um cartão de crédito no nome do Lucas para pagar o aluguel. Eu paguei, mas com uma condição: ela prometeu que contaria para ele algum dia. Ela jurou que nunca faria isso e achava que eu não guardaria provas. Empacotei tudo. Um PDF bonitinho, bem organizado, com nome claro, algumas coisas que o Lucas deveria saber antes do casamento. Para fechar, adicionei uma foto. Era do último dia de ação de graças. Me disseram para não ir. A desculpa foi que esse ano seria algo pequeno, só pros de casa. Curioso, naquela mesma noite, um amigo meu que estava saindo com meu primo me mandou várias fotos do jantar. Estavam todos lá. Rindo, brindando com vinho. Eva sentada no colo do Lucas. Minha mãe com os braços em volta deles. E, no canto de uma das fotos, grudada na geladeira, uma impressão antiga do meu post no Instagram. Estava rabiscado com caneta. Escrito em letras maiúsculas, não mencionar. Enviei o arquivo pro Lucas. Acompanhei a confirmação de entrega. E esperei. Ele me ligou às 2h13 da manhã. As primeiras palavras dele foram: "Me conta tudo." Eu nem reconheci o número. Era daqueles que aparecem do nada no meio da madrugada e fazem o coração acelerar de susto. Eu estava deitado na cama, com o laptop ainda quente sobre as pernas, rolando distraidamente a tela, tentando dormir no meu aniversário sem mais uma humilhação. Atendi. "É o Lucas", disse uma voz calma. Calma demais. Como quem está parado no meio dos escombros de algo que já foi bonito. O noivo da Eva. Minha coluna se enrijeceu. "Oi", eu disse, depois de uma pausa. Outra pausa dele.
Recebi o envelope. Mais silêncio. E então ele completou. Só quero saber, quanto disso é verdade? Eu não respondi imediatamente. Nem precisei. Ele já sabia. Tudo. Eventualmente eu disse. Cada captura de tela, cada recibo, cada silêncio. Tudo é seu agora. Ele soltou o ar devagar, como se estivesse respirando direito pela primeira vez em dias. A gente pode se encontrar? Mais tarde naquele dia, nos sentamos um de frente pro outro num café tranquilo. Lucas não usava o relógio de grife nem o blazer caro. Só um moletom com capuz, jeans desbotados e o olhar de alguém que acabou de sair de uma casa em chamas. Ele foi direto. Ela me disse que você era instável. Que tinha um lado sombrio. Que ignorava a família por causa de um trauma mal resolvido. Que era imprevisível. E que tinha inveja da vida dela. Não reagi. Já ouvi coisa pior. Ela também disse que eu não deveria falar com você. Disse que abriria feridas antigas. Ele me encarou. Aquele envelope não parecia uma ferida antiga. Parecia você limpando a casa. Puxei uma segunda pasta da mochila e deslizei pela mesa. Lá dentro estava tudo que ele ainda não tinha visto. Tópicos de e-mails sobre os depósitos que eu fiz usando pseudonimos, uma nota do florista com a fatura paga por mim, sob sigilo, comprovantes do cerimonial com um doador anônimo na descrição, e, por fim, a mensagem da Eva de agosto. Ei, você pode transferir $4.000. Estraguei tudo. Explico depois. Só não conta pro Lucas. Por favor, tô falando sério. Ele leu tudo. Linha por linha. Em silêncio. Quando fechou a pasta, seus dedos tremiam um pouco. Ela me disse que você não foi ao jantar de noivado porque não conseguia lidar com a felicidade dela, ele disse. Soltei uma risada seca. Ela me mandou a data errada. Eu cheguei uma semana antes. Esperei 45 minutos até que a recepcionista me disse que a reserva era para sexta seguinte. Ele cerrou a mandíbula. Ela me enganou por anos, continuei. Mas aí eu percebi que não era só negligência. Era controle. Ela estava montando uma realidade onde eu não existia e você era o novo pilar dessa história. Lucas se recostou na cadeira, o olhar longe. Ela me dizia que a família era muito unida e que você era distante porque sempre foi egoísta. Toquei na pasta entre nós. Egoísta o bastante para pagar metade do casamento dela em segredo. Egoísta o bastante para cobrir a bagunça financeira dela e continuar em silêncio por 5 anos. Ele não respondeu. Mas fez algo melhor. Naquela mesma noite, Lucas enviou um e-mail em massa. Para todos os convidados do casamento, mais de 180 pessoas. Amigos, família, fornecedores e até executivos da empresa onde ele trabalhava. Assunto: casamento cancelado. A verdade. Corpo do e-mail. Este casamento não vai mais acontecer. As razões são pessoais, mas baseadas em mentiras, questões financeiras, emocionais e familiares. Não construirei uma vida em cima de uma farsa. Para mais detalhes, por favor, entre em contato com a família de Eva, que poderá explicar melhor do que eu. Em anexo, documentação. E ele anexou tudo. O arquivo. Os recibos. As capturas de tela. De repente, o grupo da família explodiu. Em poucas horas, eu estava recebendo mensagens de parentes com quem não falava há anos. Cara, eu não fazia ideia. Caleb, me desculpa. Isso foi uma bagunça. Disseram pra gente que você sumiu porque quis. Não respondi à maioria. Não por orgulho. Nem por raiva. Só por exaustão. Depois vieram as ligações. Da minha mãe. Da Eva. Até da minha tia. Mas eu não atendi. Ainda não. Até que meu telefone acendeu de novo, mãe. Deixei tocar e cair na caixa postal. Veio uma segunda chamada. Depois uma terceira. E então, a mensagem. Você não precisava ter ido tão longe. Você destruiu a gente. Tá feliz agora? Fiquei olhando para a tela por um tempo.
E então digitei, com calma. Não, não estou feliz. Só estou livre. Ela respondeu quase que imediatamente. Dissemos ao noivo da Eva o que tínhamos que dizer. Estávamos tentando proteger a família. Mandei mais uma resposta. Você me apagou por causa da aparência. Eu só expus vocês à realidade. Foi quando meu pai apareceu. Vi ele pela câmera de segurança do prédio. Do lado de fora, andando de um lado pro outro, com o rosto vermelho, apertando a campainha com raiva. Peguei o interfone. Caleb, me deixa entrar. Ele rosnou. A gente precisa conversar. Não. Respondi, com voz firme. Sua mãe tá em prantos. Eva não come. Ela tá humilhada. Eu não humilhei ninguém, eu disse. Ela se humilhou. Você só ajudou a esconder. Você sempre foi vingativo. Não. Cortei. Eu sempre fui quieto. Você só nunca esperou que eu parasse. Ele bateu a mão com força contra o vidro da entrada. Você não faz mais parte dessa família. E eu sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. Depois de um instante de silêncio, sussurrei uma verdade que ele não quis ouvir. Ele foi embora. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi a noite toda. Eles tentaram seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas eu ainda não tinha terminado. Depois que o Lucas mandou aquele e-mail, o mundo deles não só desabou, ele desmoronou. O casamento foi cancelado. Os pagamentos do salão não eram reembolsáveis. A floricultura criticou publicamente a Eva no Instagram por cheque sem fundos. O buffet ameaçou levar o caso ao Tribunal de Pequenas Causas. As madrinhas abandonaram a Eva tão rápido que deixaram um rastro de prints de grupos sendo desfeitos. Mas isso era só a superfície. Porque o Lucas, ele não só saiu da história. Ele explodiu a narrativa. Acontece que ele não era apenas um cara bonito do setor financeiro. Ele era conectado. A família dele controlava uma empresa de investimentos de médio porte, com participação em metade dos portfólios dos fornecedores de casamento da cidade. Quando ele se retirou, os outros seguiram. Em 72 horas, o nome da Eva virou criptonita na indústria de eventos. E então começaram as mensagens. Filho, precisamos conversar. Caleb, você já deixou seu ponto claro. Agora venha consertar isso. Consertar o quê? O teatrinho narcisista da família perfeita? Não, obrigado. Tentaram reverter a narrativa. Disseram para os parentes que tudo foi um mal-entendido. Que Lucas exagerou. Que eu distorci os fatos. Mas era tarde demais. O rastro de provas falava mais alto do que qualquer manipulação deles poderia inventar. E então veio a consequência real. Lembra da conta bancária familiar que usavam para os gastos do casamento? Pois é. Eu não era só um doador anônimo. Eu era o administrador. Congelei o acesso no exato momento em que minha mãe me mandou aquela mensagem: dissemos a ele que você não existe. Agora, não só congelei. Esvaziei legalmente. Cada centavo que investi, eu retirei. Um por um. Todo o resto foi bloqueado por causa da disputa financeira. Eva tentou dizer que foi roubo, mas o banco tinha todos os recibos. E para piorar para ela, o nome dela nem constava na conta principal. O colapso foi bíblico. Eles perderam mais de $18.000. Não conseguiram pagar o decorador. Tiveram que reembolsar os convidados que já tinham adiantado os custos do casamento de destino. E mesmo assim, ainda me culparam. Minha mãe mandou uma mensagem. Você está sendo cruel. A Eva está de coração partido. Respondi apenas. Pessoas de coração partido pedem desculpas. A resposta? Uma carta de cessação e desistência. Sim. Eva tentou me processar por difamação. O noivo a deixou. Os fornecedores colocaram o nome dela na lista negra. Mas, aparentemente, eu era o vilão por ter dito a verdade. A carta era uma piada. Meu advogado, um amigo da faculdade que me devia um favor, leu, riu, e respondeu com uma nota direta.
Pode vir. Estamos prontos. Ela não levou adiante. Mas sabe quem entrou em contato comigo? A mãe do Lucas. Ela me enviou uma carta escrita à mão, em papel de carta de verdade, agradecendo. Disse que sempre teve a sensação de que algo não batia bem, mas não imaginava a profundidade das mentiras, até ler meu arquivo. Ela disse que eu salvei a família deles de anos de desastre. E junto com a carta, veio um cheque. Não simbólico. Um cheque real $10.000. Na carta, ela explicou. Um gesto de respeito. Não é pena, nem caridade. Apenas o reconhecimento de que você não devia nada a ninguém e ainda assim deu. Eu não troquei o cheque. Eu emoldurei. Quanto à minha família, as coisas começaram a desmoronar rápido. Meu pai perdeu um contrato com um dos associados do Lucas. Aparentemente, relações públicas ruins não combinam com negócios. O círculo de amigos confiáveis dele começou a se afastar. Minha mãe tentou reconstruir sua imagem na comunidade. Mas é difícil quando metade do seu grupo de bride viu as capturas de tela onde você mente para o seu próprio filho por 5 anos. E a Eva afundou. Fez uma postagem nas redes sociais anunciando o término. Com toda a formalidade padrão. Às vezes, as pessoas seguem caminhos diferentes. Não era o momento certo. Enviando amor a todos. Mas os comentários foram implacáveis. Irmã, ele te largou porque sua família mentiu dizendo que você não tinha irmão. E o bolo, tá com ele ainda? E então surgiu o tópico no Reddit. Sim. Alguém vazou a história para um subreddit de relacionamentos. Explodiu. Mais de 20.000 votos positivos. Chamaram de vingança definitiva entre irmãos. Um dos comentários mais curtidos dizia: é isso que acontece quando o bode expiatório da família decide parar de bancar o bonzinho. Mas o melhor veio um mês depois. Bateram na minha porta. Era Eva. Sem maquiagem, olhos inchados, ombros curvados. Na mão, um pote de Tupperware. Mamãe fez bolo, ela disse. Levantei a sobrancelha. Estamos te devendo uma. Ela hesitou. Pensei que talvez a gente pudesse conversar. Eu não disse nada. Ela acrescentou. Eu errei. Acreditei neles. Sobre você. Sobre tudo. Achei que você só estava com raiva, sem razão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Deixei que te apagassem. E mesmo assim, você ainda pagou pelo meu casamento. Olhei para a embalagem. Bolo de cenoura. Meu menos favorito. Não quero bolo, eu disse. Quero um pedido de desculpas. E quero que seja sincero. Ela assentiu, trêmula. Desculpa. Eu acreditei. Mas mesmo assim, não deixei ela entrar. Volte quando souber construir um relacionamento que não dependa de me esconder. Então fechei a porta com calma. Diferente de como ela fez comigo. Mais tarde naquela noite, joguei o bolo no lixo. E me servi de uma bebida. Não para comemorar, mas para respirar. Porque, pela primeira vez em anos, eu não estava com raiva. Não estava magoado. E, acima de tudo, não estava invisível, aquele borrão parado na beira das fotos de família. Eu estava livre. Faz 7 meses. 7 meses desde que fiquei parado na varanda da Eva, segurando uma lembrança de aniversário. Um bolo. 7 meses desde que ouvi, você está na casa errada. 7 meses desde que recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que eu não existia. 7 meses desde que apaguei minha culpa, do mesmo jeito que eles tentaram me apagar. As pessoas sempre dizem que vingança é agridoce. Eu discordo. Foi limpa. Foi necessária. Como tirar cacos de vidro de uma ferida que ficou infeccionando por anos. Você não chora de dor. Você apenas sente alívio, vendo o veneno saindo aos poucos. Minha família não fala mais de mim. Pelo menos, não em público. Eu sei porque um amigo da faculdade me contou. Encontrou meu pai em um evento beneficente.
Alguém perguntou sobre os filhos dele. E ele respondeu: Minha filha, Eva, está se recuperando, mas vai ficar bem. Nenhuma menção a mim. Como sempre. Mas tudo bem. Porque eu não preciso mais das mentiras deles para sustentar a minha verdade. Mudei de cidade. Comprei uma casinha de 2 quartos nas montanhas. Remota. Silenciosa. Pacífica. Sem faixas de parabéns, sem brunch encenado, sem sussurros venenosos ao redor da mesa. Só eu. Meu trabalho. Meu cachorro, uma vira-lata resgatada chamada Java. E o silêncio. Eu escolhi isso. E nesse silêncio, encontrei clareza. Não me arrependo de nada. Nem dos arquivos que enviei. Nem dos fundos que congelei. Nem das verdades que forcei a sair, como esqueletos que estavam trancados e ainda tinham dentes. Na verdade, se há algo de que me arrependo, é de ter esperado tanto. Passei anos tentando conquistar algo que deveria ter sido incondicional. Amor. Respeito. Reconhecimento. Continuei aparecendo. Em aniversários, em funerais, nos jantares de domingo. Na esperança de que, um dia, eles se lembrassem de que eu também fazia parte. Mas eu não fazia. Eu era uma conveniência. Uma conta bancária. Um saco de pancadas emocional. O bode expiatório da vergonha deles. E quando parei de desempenhar esse papel, o mundo deles não desmoronou porque eu destruí. Desmoronou porque eu parei de sustentá-lo. No mês passado, numa manhã fria, recebi um envelope. Sem remetente. Dentro, havia uma foto. Eu, com 9 anos, soprando as velhinhas num bolo. Eva ao meu lado. Minha mãe atrás do bolo, sorrindo. Meu pai com uma filmadora na mão. Todos pareciam felizes. No verso, escrito com uma caligrafia trêmula. Perdemos algo naquele dia. Talvez tenha sido você. Talvez tenhamos sido nós. Me desculpe. Sem assinatura. Mas eu não precisava de uma. Queimei a carta na lareira. Não por raiva. Mas porque aquele garotinho não existe mais. Aquele que passava a vida tentando ganhar migalhas numa mesa onde os lugares sempre foram marcados. Eu não preciso mais de um lugar. Eu construí minha própria mesa. E agora, pessoas de verdade, se sentam ao redor dela. Amigos que não hesitam quando menciono meu passado. Colegas que respeitam meu trabalho sem perguntar de que família eu vim. Um parceiro que conheci há 6 semanas, que sabe de toda a história e nunca disse talvez não tenha sido tão ruim, porque foi tão ruim. E eu cansei de diminuir isso para caber no conforto dos outros. Algumas semanas atrás, Eva me mandou um e-mail com apenas uma linha no assunto. Você me odeia? Eu não respondi. Não porque eu a odeie. Mas porque ódio exige investimento. E eu não invisto mais em fantasmas. Eu os perdoei. Não por eles. Mas por mim. Porque a raiva pesa. E estou construindo algo belo demais para carregar peso morto. Na semana passada, comemorei meu aniversário pela primeira vez em anos. Convidei amigos. Fiz meu próprio bolo, baunilha com bourbon e cobertura de buttercream. Obrigada por estarem aqui, eu disse. Havia velas. Havia risos. E ninguém perguntou: cadê sua família? Porque eles sabiam a resposta. Minha família não é a que me deu a luz. É a que eu criei. E quando apaguei aquelas velas, não desejei o amor deles. Nem o perdão deles. Nem uma epifania de última hora. Só desejei mais dias como aquele. Dias em que eu existo por inteiro. Em voz alta. Sem me desculpar. Sem me encolher. Porque a verdade é: eu nunca fui o problema. Eu era só o espelho. E eles não suportavam o próprio reflexo. Então tentaram me quebrar. Mas eu não me quebrei. Eu me afiei. E agora, eu não desapareço. Eu floresço. Eu me recuperei. Completamente.